Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus está caminhando rumo a Jerusalém. Mas ali vão perguntar a ele se é verdade que são poucos que se salvam. Jesus vai nos fazer uma exortação para fazer todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Ou seja, a porta estreita é o caminho da virtude. Esse caminho de dificuldade, de esforço, onde nós precisamos ir nos esforçando dia após dia para que possamos ir adquirindo esses graus de aperfeiçoamento. Por isso que Jesus ele vai nos chamar a atenção justamente sobre esta porta estreita, porque sem esforço na nossa vida, ou seja, sem uma correspondência de liberdade da nossa parte para uma verdadeira adesão àquilo que é a proposta de Cristo, de caminho de santidade, nós não vamos adentrar no reino dos céus, porque Jesus é um caminho, o caminho que precisa ser seguido. Se nós não aderirmos às suas promessas, aquilo que é a prática de virtudes, os mandamentos que ele nos ensina, as indicações de uma vida digna e honrosa diante de Deus e diante dos homens, se nós não buscarmos esta vida, nós não estaremos seguindo. E quando nós não seguimos, nós não chegamos ao fim último. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer uma pequena parábola. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: Não sei de onde sois. Veja qual a resposta desse Senhor que fecha a porta: Não sei de onde sois. Ou seja, esse que bate a porta, que não teve um caminho de virtude, de esforço, de seguimento, de colocar em prática os ensinamentos de Cristo, esse não seguiu a Jesus Cristo. Jesus não sabe de onde eles são, porque eles seguiram o seu próprio caminho. Jesus conhece as ovelhas que caminham com ele. Por isso que nós precisamos permanecer sempre unidos a Cristo e lutar por essa unidade, porque dificuldades nós teremos, quedas podemos também ter, porque as tentações são inevitáveis, mas nós precisamos continuar nos esforçando, lutando para permanecer nesse caminho. Esse caminho que é um caminho de plenitude, esse caminho da porta estreita, que é verdadeiramente esse exercício de maturidade humana e espiritual, para que assim nós possamos
estar sempre unidos a Cristo, porque a união com Cristo se dá na capacidade de imagem, de restauração da imagem e semelhança da qual nós fomos criados. Quanto mais nós formos adentrando nesse caminho de restauração de imagem e semelhança, mais nós vamos parecer com Cristo, mais nós seremos essa manifestação de Cristo ao mundo, mais nós conseguiremos ser esses que correspondem ao chamado de Deus para o seguimento de Jesus Cristo, para que assim possamos entrar pela porta estreita. E a porta estreita é o próprio Cristo. Se nós não seguirmos, nós não alcançaremos essa porta. Por isso que no Evangelho de São João, Jesus ele vai dizer que ele é a porta do aprisco, ou seja, a porta onde entra e sai as ovelhas. E nós precisamos entender justamente isso, porque nós somos chamados a entrar por essa porta estreita. Essa porta estreita que só passa um de cada vez. E isso significa que a salvação ela é individual, porque depende da nossa liberdade, depende dessa correspondência livre e voluntária da nossa parte para aderir àquilo que é o verdadeiro caminho de salvação. E quanto mais nós vivermos assim, quanto mais nós buscarmos a identificação com Jesus Cristo, mais nós estaremos neste caminho, esse caminho de seguimento, para que possamos um dia passar pela porta estreita. Essa porta estreita que nós não levaremos nada daquilo que é passageiro desse mundo, só levaremos aquilo que nós construirmos em nossa alma. Por isso que o caminho que Jesus Cristo nos propõe é um caminho de maturidade humana e espiritual. Não é um caminho de prosperidade de bens terrenos, mas sim de uma riqueza eterna que nós receberemos como prêmio no reino dos céus. Quanto mais buscarmos lutar e perseverar para permanecer em Cristo, mais nós teremos a certeza da salvação, porque mais nós teremos essa consciência viva que o caminho de seguimento a Jesus Cristo é o único caminho que pode nos levar ao reino dos céus, porque só Ele é o caminho de plenitude, o caminho onde nós aprendemos a verdade e já participamos nesse tempo, nessa terra, da vida plena que um dia viveremos plenamente no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.